Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando início à conferência número 17 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Todt, bispo húngaro do século passado, chegamos já quase no final do livro, página 183, ainda vamos até a página 220. E na consideração número 2 sobre este assunto dos sacerdotes, dos padres da igreja, nós vamos então ver quais são os próximos pontos que Monsenhor Tihamer irá considerar. Nesta primeira parte, ele vai falar sobre o amor das almas, que é bem característico dos padres da Igreja Católica. Vamos então tentar acompanhar o seu raciocínio. Tratamos dos sacerdotes da Igreja na instrução anterior. Foi dito que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu verdadeiramente o sacerdócio cristão. Indiquei, então, que consagraria ainda outra instrução ao sacerdócio, para mostrar como a Igreja considera os seus padres e o que deles espera. E isso talvez nunca o possamos sentir mais profundamente do que nas sublimes cerimônias da ordenação. E agora vai descrever um pouco essas cerimônias. Vestidos da alva branca, os futuros sacerdotes são estendidos como mortos no chão, enquanto o bispo recita sobre eles as ladainhas dos santos. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. São palavras gregas, querem dizer Senhor, tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós, Senhor tende piedade de nós. Lembrando que eram as palavras que em Roma se diziam aos comandantes das grandes batalhas, quando eles voltavam das suas vitórias, se dizia isso a eles. Tende piedade. E assim terminam as ladainhas da ordenação. Continua o relato. Em seguida, o bispo estende ambas as mãos sobre a cabeça dos ordinandos e deixa-os estendidos um instante sem dizer palavra, em silêncio completo. Ao mesmo tempo também, silenciosamente, os sacerdotes que assistem o bispo conservam as mãos estendidas. Em verdade, só esse silêncio comovente que acompanha a cerimônia, só esse grande silêncio pode exprimir dignamente o que se passa então. Uma fraca criatura torna-se, nesse instante, uma reprodução viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivamente, o sacerdote é, aos olhos da Igreja, um alter Christus, ou um outro Cristo. Há 19 séculos, o sacerdote católico vive na terra, e nela viverá enquanto viver a Igreja, enquanto houver homens na terra. As nações vão e vêm, mas os servos de Cristo renovam-se entre elas. Os sacerdotes também morrem, mas o sacerdócio não morre, é eterno. Dois traços característicos aparecem especialmente na imagem desse sacerdócio eterno. Ambos são particularidades, sem as quais não pode existir o sacerdote ideal, e que fazem nascer o respeito fervoroso e exemplar dos fiéis católicos para os seus sacerdotes. O primeiro é o amor das almas. O segundo é a responsabilidade perante o pastor supremo das almas. Eis aí os dois traços mais característicos no semblante do sacerdócio eterno.
Esforçar-me-ei na presente instrução por descrever, sob esses dois aspectos, o sacerdócio católico. Somente ninguém diga no fim: como a realidade fica distante desse ideal. Fica longe, é verdade. Tal como o ideal e a realidade estão longe um do outro, onde quer que intervenha mão humana. Cumpre-nos, porém, saber como a Igreja de Cristo encara os seus sacerdotes. E nós, eles, no caso, os sacerdotes, devemos saber como devemos ser. Cumpre, finalmente, que nós e os fiéis saibamos todos que devemos rezar pelos sacerdotes. Então, depois dessa breve introdução, vamos entrar então no primeiro tema desta instrução. O amor das almas, que consome todos os sacerdotes da Igreja Católica. A primeira característica de uma alma sacerdotal deve ser esta: um amor sem limite às almas. É coisa bem conhecida que o sacerdócio se apresenta perante nós numa hierarquia grandiosamente organizada. Os sacerdotes não obtêm de si próprios os seus poderes, mas são enviados pelos bispos, os bispos pelo Papa e os papas por Cristo. Pode-se dizer, para empregar uma expressão vulgar ou popular, que os sacerdotes da Igreja não trabalham por conta própria, sob sua própria responsabilidade, mas como investidos da mais alta missão. Sentimos também a força que nos dá a nossa união com o chefe da Igreja, o Papa. Vou pescar, disse São Pedro, primeiro Papa, em João capítulo 21, versículo 3, junto ao lago de Genezaré. E os apóstolos que estavam com ele disseram unanimemente: iremos contigo. Mesmo texto, João 21, 3. E tomaram parte juntos no duro trabalho da noite, na sua rica pesca da madrugada, e viram juntos o Senhor. Vou pescar. Tem dito depois, agora 265 papas, e centenas de milhares de sacerdotes têm respondido: iremos convosco. Bem sabemos que só pode ser sacerdote aquele que o Senhor escolheu, chamou e enviou. Mas sabemos também outra coisa. Sabemos que o Salvador, quando escolheu o primeiro Papa, São Pedro, e lhe deu o poder supremo, não lhe disse, naquele dia memorável: Pedro, estudastes muito? Pedro, és sábio? Pedro, és bom organizador? És grande jurista? Não. Nada lhe perguntou de tudo isso. Mas disse-lhe: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? João 21, 15. E Pedro recebeu os poderes de pastor supremo, depois de afirmar por 3 vezes o seu amor. Depois devemos também saber que o ósculo ou o beijo de Cristo, que consagra sacerdote, o aspirante ao sacerdócio, obriga o sacerdote a amar a Cristo e ao seu corpo místico, que são os fiéis da Igreja. Na sua ordenação, recebe ele de Cristo esta missão, esta dignidade sacramental e o poder que lhe é anexo. Eis a marca mais importante do sacerdote da Igreja. Essa missão sublime, esses poderes sacerdotais, são independentes das capacidades individuais. É por isso que torna tão digno de respeito perante os fiéis o mais simples padre, porque por trás dessa forma humana, defeituosa, frágil, mesquinha, brilha a grandeza de Cristo. Que o padre que celebra a missa seja um grande sábio ou um homem vulgar. Que
que o confessor seja um velho, diretor cheio de experiência, ou um padre ordenado há poucos dias, um moço de 22 anos. Pouco importa. É Cristo o principal. É Cristo que voga. É a Cristo que buscamos. Foi Cristo que os enviou. Foi Cristo que lhe deu seus poderes. E agora o sacerdote católico já começa a assumir perante nós uma forma concreta. Que ente maravilhoso o sacerdote católico. É um homem que não tem família e que tem, no entanto, as centenas e os milhares de famílias da paróquia. Um homem para quem os outros homens se volvem ou se voltam nos dias mais alegres e nos dias mais tristes da vida. Um homem a quem desconhecidos chamam meu padre, meu pai. Um homem a quem contamos com confiança os segredos mais penosos e ansiosamente ocultos, que jamais diríamos a quem quer que fosse, nem aos nossos melhores amigos, nem ao esposo ou à esposa, nem aos parentes. Um homem para quem, em busca de um alívio na angústia física e moral, cada um se volta com confiança, pois sabe que ser padre é ser dispensador do amor divino, é repetir a toda a alma exausta, doente, sofredora e combatente, as palavras eternamente memoráveis do sumo sacerdote. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O sacerdócio é para nós como as montanhas cobertas de neve. Por qualquer lado que as olhemos, cada vez que avançamos um passo, experimentamos incessantemente novas impressões, que se sucedem constantemente. Aqui é um cimo, um cume que surge diante de nós, acolá é um córrego, lá embaixo é um rebanho a pastar, alhures uma cabanazinha, um cabrito montês a pular, uma cascata rápida. Mas o cume mais alto parece ignorar tudo isso. Ergue-se para o céu puro, na sua alvura eterna. Na alma do sacerdote também cumpre que haja uma elevação, em cimo branco como a neve, onde o tumulto da vida não tem o direito de penetrar. Mesmo se a vida formigante segue o seu curso, nas encostas da montanha. Mas certamente cumpre que seu coração pulse de uma grande vida. A vida atual chama a miúdo pastor de almas para fora do púlpito, para fora da igreja, para a escola, para as obras, para a sociedade. Deve também conhecer as questões econômicas, a política, mas deve entrar em contato com tudo isso de maneira que a isso não se apegue e que o barulho da vida não penetre no silêncio dos cimos brancos de neve. E justamente porque os sacerdotes da igreja devem responder a tanta coisa, cumpre que sejam celibatários. Só assim é que eles podem realizar estas palavras de São Paulo. 1 Coríntios 7, 32. Aquele que não é casado cuida das coisas do Senhor. Procura agradar ao Senhor. Aí está, porque os padres não se casam. Ou antes, casam-se num sentido especial, no momento sublime da ordenação, quando irrevogavelmente o padre se une a Cristo. O rito da consagração episcopal mostra-o claramente quando, exatamente como no matrimônio, o novo bispo recebe o anel bendito, com estas palavras: tomai este anel, sinal de fidelidade, pois devereis guardar intacta,
com fidelidade inviolável, a esposa de Deus, a Igreja. Sim, a Igreja e seus membros são a família do Padre, seus filhos e sua esposa. E o Padre deve trabalhar pela Igreja, à custa de todos os sacrifícios, como a mãe para a sua família. E a alegria do Padre é a vida da Igreja. Como o homem casado se alegra com a felicidade de sua família. Alegra-se quando sua igreja está repleta, está cheia. Alegra-se quando mal pode atender às numerosas confissões. Alegra-se quando, à mesa da comunhão, a multidão acorre solícita para nosso Senhor. Esse amor das almas é um elemento essencial, indispensável, da alma sacerdotal. Fazer irradiar o amor eterno de Deus. Eis o escopo de uma alma de padre. Deus não pode estar em toda parte. E foi por isto que ele criou a mãe de família, dizem os árabes. Dever-se-ia dizer mais exatamente. Não se pode ver a Deus em toda parte. Mas para fazer sentir em toda parte o seu amor, criou ele o coração materno. Foi por isso também que ele criou o coração do sacerdote, para que ele seja, por amor sobrenatural das almas, a prova do amor de Deus. Em latim, vamos tentar. Reliquit nos tanquam vicarius sui amoris, escreve Santo Ambrósio, com uma concisão clássica, no vernáculo, ou em português, deixou-nos como os representantes do seu amor. O coração do pai, o coração da mãe, o coração do sacerdote são as três fontes de onde jorra a água vivificante da existência, a força misteriosa da vida, o amor de Deus. E assim compreendo agora que um tal coração deve permanecer livre para poder amar todos os fiéis. Compreendo que ninguém deva atar essas mãos. Sim, o sacerdote contrai uma união, uma santa união, mas com o amor eterno de Deus. Em conclusão desta primeira parte, compreendemos também agora esse respeito caloroso e filial que os fiéis manifestam para com os seus sacerdotes. Compreendemos que ainda hoje, numa época de fria objetividade, os fiéis celebrem com um entusiasmo incrível a entrada do Papa na Basílica de São Pedro. E basta mesmo que um legado do Papa apareça em algum lugar, por exemplo, num congresso eucarístico internacional, para que a alegria e o triunfo o acolham e o acompanhem por toda parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.